O título da mensagem de hoje é O que caracteriza uma falsa conversão? Para iniciarmos esta mensagem, recorremos ao livro de Oséias, capítulo 6, versículos 1 ao 11, e eu gostaria que nossos ouvintes nos acompanhassem nessa leitura. Diz assim o texto, Oséias, capítulo 6, versículos 1 a 11. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, como chuva seródia, ou serodia, que rega a terra. E que te farei, versículo 4, ó Efraim, que te farei como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isto, versículo 5, os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca, os matei, e os teus juízos serão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade e calcada de sangue. Versículo 9. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. E para concluir a leitura no versículo 11, também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa quando eu remover o cativeiro do meu povo. Então temos aqui essa leitura que vamos agora interpretar para nossos ouvintes nessa pergunta: o que caracteriza uma falsa conversão? No mercado existe aquilo que conhecemos por pirataria. Trata-se de produtos falsificados que são comercializados com aparência de original. Essa falta de originalidade também pode ser observada em relação às pessoas. Isso porque no discurso da história, muitos se passavam por verdadeiros crentes na aparência, mas na verdade eram falsificados. Eram crentes piratas. Esse tipo de pessoas também viveu na época do profeta Oséias e foi denunciado por ele. Oséias dirigiu sua mensagem, em sua grande maioria, ao reino do norte, Israel. Ele profetizou quando Jeroboão II era rei de Israel, período em que a nação se expandira bastante, mas espiritualmente vivia um tempo negro.
Oséias denunciou a fidelidade do povo ao Senhor e pregou arrependimento. Caso isso não acontecesse, o juízo viria como de fato veio por meio da destruição pelas mãos dos assírios. O texto lido é uma repreensão acerca da vida religiosa vazia daquele povo. Oséias denuncia os sacerdotes, mas também todo o povo. Nesta denúncia, podemos visualizar uma conversão que é apenas aparente, porém não é verdadeira. Vejamos como se caracteriza uma conversão falsa. Religiosidade sem vida. Versículos 1, 3 e 6. Vinde, vírgula, tornemos para o Senhor, vírgula, porque Ele nos despedaçou, nos sarará, ponto e vírgula, fez a ferida e a ligará, ponto final, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Ponto final. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Versículos 1 a 3 do capítulo 1. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Versículo 6 do texto lido. Os 3 primeiros versículos constituem uma oração de arrependimento. No entanto, o Senhor rejeita esta oração porque ela não se fundamentava no amor e no verdadeiro conhecimento de Deus. Essa rejeição é indicada no versículo 4, que te farei, ó Efraim, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. O motivo de se fazer menção a Efraim era porque esta era a principal tribo do reino do norte, também chamado Israel. Portanto, Deus rejeita o tipo de religiosidade exercida tanto em Israel como em Judá, a capital e a cidade de Judá. O princípio que fica claro aqui é que uma religiosidade sem vida é rejeitada pelo Senhor. Mas o que seria isto? Perguntará o ouvinte. É quando se acredita que o que se faz fora do templo não interfere naquilo que é feito dentro do templo. É quando se crê que Deus aceita o culto sem levar em consideração o tipo de vida que se tem fora do templo. É quando se concebe a ideia de que Deus não está atento para o fato de nossas orações e cânticos serem verdadeiros ou não. Enfim, é quando se acredita que Deus se ilude com belas palavras e suposto arrependimento. O Senhor não condenou isso por intermédio de seu profeta. O mesmo ocorreu com Jesus, que igualmente condenou a falsa religião. Num dado momento, ele advertiu aos anciãos que se preocupavam com preceitos religiosos, porém viviam de maneira perversa. A estes, Jesus chamou de hipócritas, artistas, entre aspas, e completou citando o texto de Isaías, capítulo 15, versículo 8, é
onde Mateus registra esse texto. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. João fez o mesmo, chamando os fariseus de raça de víboras, entre aspas, quando estes iam até ele com o objetivo de receberem o batismo. No entanto, a motivação destes homens não era a conversão genuína, mas o desejo de serem líderes daquela grande multidão que ia até João, Mateus 3, versículo 7, diante do fato de que a religião vazia não é aceita por Deus, devemos entender isso. Ninguém pode fingir toda a vida. Com o tempo, o falso religioso será revelado. Ou, com o tempo, ele abandonará a falsa religião, de vez que para viver de acordo com as suas paixões, abre aspas, a religião que tem início na hipocrisia certamente acabará em apostasia. E o que é pior de tudo, para os falsos religiosos, é prometida a ira e o juízo de Deus, caso não haja arrependimento verdadeiro. Enfim, um culto agradável a Deus somente pode ser prestado por aqueles que verdadeiramente passaram pela experiência da conversão. Qualquer cerimônia religiosa que não passa pelo crivo desse critério será no máximo uma expressão de religiosidade, porém sem conteúdo. Será como uma nuvem sem água, uma estrela errante que, embora brilhe, caminha para a escuridão eterna. E concluindo, nós apresentamos mais um ponto. Portanto, assim como há produtos piratas no mercado, o povo de Deus sempre sofreu com a presença de crentes piratas. Esse tipo de pessoa é caracterizada por exercer uma religiosidade sem vida, por ser inconstante, pelas suas obras que são más. Que a graça de Deus seja sobre todos, de sorte que nossa confissão de fé seja acompanhada por um culto verdadeiro, pela perseverança e pelas obras boas que devem se seguir a uma religião na qual se crê nela e se pratica em verdade. Aí está a nossa colocação deste dia, mas eu quero avançar um pouquinho, porque há outros assuntos a serem ventilados.